irmãos entender alguma coisa, como é que a gente, muitas vezes, do jeito que a gente ora e que a gente quer a igreja, não só essa igreja, mas o Ministério Voz dos Partos. Então eu estou pedindo para gravar, porque eu vou passar para os obreiros e pastores que não estão aqui. O que eu vou falar aqui, eu vou ser rápido nas minhas falas, né, incisivo, mas é importante que os irmãos entendam essa visão. Porque hoje está acontecendo o seguinte: igreja não está sendo igreja, as pessoas não estão sendo crentes, as pessoas estão sendo religioso. E religião não salva ninguém, né? O que salva é o cristianismo. Capítulo 16, versículo 18 a seguir diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Amém? Amém. Jesus disse assim: olha, também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu vejo hoje? O que a gente tem visto hoje? Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp. Tem pastores de todo jeito, tem líderes de todo jeito, tem teólogos que nunca foi diácono e fica querendo ensinar pastor. E eu fico pensando e condenando os outros, apontando os outros, querendo criar uma forma que eles acham que é correta. Mas é interessante que Jesus viveu um evangelho totalmente diferente do que estão ensinando hoje, do que nós estamos vivendo hoje. Por que Jesus arrumou tantos inimigos? Porque ele foi totalmente inverso aos costumes e às práticas que havia naquela época. Então hoje a pessoa, ela faz uma teologia, ela tem que se tornar uma pessoa mais crente em Cristo Jesus, ele se torna um saduceu e um fariseu. Os irmãos veem, Jesus, religioso, só cabe dentro da igreja dele ou dentro do ambiente dele aquilo que ele acha que é certo. E Jesus fez algo totalmente diferente. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, a Bíblia diz que a mulher samaritana, quando nós estudamos a história da mulher samaritana, ela era rejeitada até mesmo pelos próprios samaritanos. Os judeus não comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus disse para o discípulo: importa-se que eu passe por Jerusalém. E quando ele chegou lá, ele encontrou aquela mulher que ela já era mal vista pelo seu próprio povo, imaginou pelo judeu. Por quê? Porque era uma mulher que já tinha casado 5 vezes. E o marido que ela tinha agora não era dela. E Jesus parou, conversou com ela, evangelizou a ela, deu a ela o sinal que o dia da adoração estava começando a partir daquele dia. Quando ele disse para ela, quando ela perguntou: Senhor, quem é? Aonde? O judeu diz que deve adorar em Jerusalém. Nós dizemos que adoramos aqui no monte. E vós dizem que os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Diz, não adora em Jerusalém, não adora no monte. Aonde que tiver um adorador, ele adora. Contradizendo todos os ensinamentos dos saduceus e fariseus daquela época. Jesus, quando encontrou os leprosos, um judeu, quando ele visse um leproso, já era a ordem. Se fosse um leproso só, ele colocava a mão na cabeça e dizia assim: ei, leproso, 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 para a pessoa não se aproximar dele. Então você não podia se aproximar de um leproso. Jesus aproximou de 10 leprosos, curou todos os 10, e ainda disse assim: vai
e apresenta o sacerdote, contradizendo a lei que você não podia tocar no leproso. Ele curou os 10. Quando Jesus encontra, quando eles levam Maria Madalena aos pés de Jesus, porque a lei dizia que aquela que fosse pegada em ato de adultério deveria ser apedrejada. Quando levaram ela, jogaram aos pés de Jesus, o que Jesus disse? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Ele começou a contradizer: por vocês, todo mundo peca e quer matar ela por causa do pecado dela. Como diz que Jesus entrou dentro da consciência deles, e eles, cada um saiu, e aquela mulher não foi apedrejada. Quando Jesus encontrou com Zaqueu publicano, o que acontecia? Zaqueu estava em cima da figueira. A palavra de Jesus disse assim: ó, desce depressa, porque convém eu pousar em sua casa hoje. Mas o que a lei dizia sobre os publicanos? Um publicano não podia entrar no templo e nem na sinagoga. Agora, se ele não podia entrar na sinagoga, nem no templo, porque ele era cobrador de impostos, ele fazia maldade, e Jesus encontra com o publicano e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. E por isso chamaram Jesus de que ele se assentava e bebia com os beberrões, com as prostitutas e com os adultos. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão vivendo religião, não estão vivendo cristianismo. Religião separa a sociedade. Religião separa você do defeituoso. Eu não vou para a igreja porque o pastor fulano de tal é assim. Eu não vou para a igreja. Você está servindo a Deus ou está servindo o homem? Nós temos que aprender que nós estamos servindo a Deus. Jesus praticou até na hora da morte, ele praticou misericórdia e compaixão. Quando ele estava crucificado, um ladrão na cruz, e se ele detonou, quando o ladrão, ele disse assim: olha, e o ladrão disse assim: ei, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, contradizendo todos os ensinamentos saduceus, fariseus e toda a lei que eles diziam. Porque Jesus não veio para condenar, Jesus ele veio para absolver. O que a gente vê por aí hoje são tribunais, placa de igreja, que devia ter escrito assim: ó, aqui não é uma igreja, é um tribunal. Então não é essa igreja que nós devemos ser. Vossos mártires não tem que ser uma igreja que julga, que condena. Tem que ser uma igreja que recebe os adultos, recebe a prostituta, recebe o homossexual, recebe a lésbica, recebe o católico, o budista, recebe o pai de santo, recebe qualquer outro tipo de religião, e recebe, além disso, recebe as pessoas como ela vem. Que quem transforma o homem é o Espírito Santo. Então é isso que eu quero dizer para os pastores, para os irmãos aqui, que nós possamos concentrar nisso e não ser religioso. Vamos ser uma igreja autêntica, que é a igreja de Cristo. Na série de mensagens que nós vamos fazer a partir de sexta-feira, nós vamos começar a apresentar uma igreja autêntica, a igreja do Apocalipse. E é isso, é importante. Cada um de nós, irmãos, Assembleia, Ministério, Voz dos Mártires, não é uma religião, é a igreja de Jesus, a igreja que segue o cristianismo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.